Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar para vocês de vetores, tá? Para que serve vetor? Tá? Vetor serve para você fazer um alinhamento de dados, ou seja, você cria um vetor igual você cria na matemática, né? Só no caso, hoje nós vamos criar um vetor, na verdade, é uma matriz unidimensional, né? Que só tem uma linha e várias colunas. Quando você cria vetor no Java, é obrigado que todos os tipos de dados que estejam contidos no vetor, todos os dados que estejam contidos no vetor sejam do mesmo tipo. Como é que é a declaração para criar um vetor? Por exemplo, eu quero criar um vetor de um inteiro. Então, primeiro você começa definindo o tipo de dado que vai ter no vetor. Por exemplo, int. Depois você define o nome do vetor. Eu vou chamar de v. E depois você abre esse... Toda vez eu confundo esses colchetes, né? Ou chaves ou colchetes, né? Colchetes. Dessa forma aqui, ó, você cria uma variável para criar que espera receber o endereço de um vetor. Quando você faz isso aqui, na prática, você não criou o vetor, né? Você simplesmente criou uma variável para receber o endereço de um vetor. O vetor não foi criado. A estrutura básica de criação do vetor, você pode colocar desta forma, ou você pode colocar os colchetes antes do nome do vetor. Eu não gosto dessa forma, visualmente eu não gosto, eu prefiro usar esta outra aqui. Tá? Então, assim eu crio um vetor, né? Ou seja, uma variável que espera receber o vetor. O vetor em si é um objeto, eu não criei ainda, eu só criei a variável para armazenar o vetor. Se você quiser criar um vetor, né, propriamente dito, aí eu faço aqui, eu vou criar uma outra variável, vou chamar de x, vou colocar a representação do vetor, coloca o sinal de atribuição, aí você coloca a palavra reservada new, você coloca qual o tipo de dado, abre o colchetes e fala lá quantos elementos você quer dentro do vetor, no caso 4. Agora eu criei um vetor. Quando você cria um vetor, na prática, ele fez isso aqui, ó. Eu vou colocar mais aqui embaixo, né? Não, coloca aqui em cima, perdão. Ele criou uma estrutura de um vetor. Na prática, ele criou isso aqui, ó. Tá? Vou tentar exemplificar aqui para você. Criou 4 posições, né? Vou comentar aqui, ó. Criou um elemento de 4 posições, onde ele os preencheu com 0. Ele os preenche com 0. Isto aqui é um objeto, e esse objeto está lá na área de memória chamada heap, tá? E ele automaticamente o preenche com 0. Quando você for acessar os elementos do vetor, o vetor você acessa por índice. E no caso do Java, o índice começa com 0. Então, isso aqui é um índice 0, isso aqui é um índice 1, isso aqui é um índice 2, isso aqui é um índice 3. Então, eu tenho 4 elementos dentro do vetor, ou seja, eu tenho um vetor de 4 posições, e as posições e os índices do vetor vão de 0 a 3. Por que o vetor começa com 0? Por que o índice começa com 0? Porque quem originou a linguagem assim quis. Ele poderia começar com 1? Poderia. Mas quem criou a linguagem, né, por uma questão de padronização, já que o Java veio do C, e o C também trabalha com vetor, trabalha com índice, o índice começa com 0, provavelmente deve ter sido por causa disso. Bom, então você acessa os elementos do vetor pela posição, né? Então eu acesso pela posição do índice, formando um índice. Então eu quero, por exemplo, mostrar salt, né? Eu quero mostrar o valor que está x na posição 2, ó. Então eu faço desta forma. Naturalmente, o que tem na posição 2 é 0. Se eu salvar e compilar o meu código, ó, vou compilar esse código aqui, ó, vou aumentar um pouquinho mais a fonte para que vocês consigam ver melhor. Ó, javac prog1.java. Né? Baixar um pouquinho para que vocês vejam a instrução. Aqui. E agora, Java prog 1. Ele vai me mostrar 0. Olha lá. Porque o que tem nessa posição é 0. Quando você cria qualquer vetor de tipos inteiros, porque aqui poderia ser byte, poderia ser short, poderia ser long, poderia ser double, poderia ser float, poderia ser char, tá? Esses tipos ele vai preencher com zeros, né? Cria o vetor, ele os preenche com 0. Naturalmente, você tem que tomar cuidado, né, no seguinte sentido. Esse vetor só tem 3 posições. Então, aqui eu pedi para mostrar aquilo que está na posição 2, no índice 2, né? Se eu pedir para mostrar aquilo que está no índice 4, mas eu não tenho um índice 4 aqui.
o programa não vai te reclamar em tempo de codificação, mas ele vai dar um erro em tempo de execução, porque quando ele tentar acessar o quarto índice do vetor que não existe, então ele pega e vai lhe dar um erro. Olha só, salvei, vou lá no terminal, ó, Ctrl L, para limpar a tela, e abac prog1.java. Vou compilar novamente, porque eu acabei alterando o programa, né? Então, Java prog1. Ó, vou dar um Enter, ele mostrou o 0, que é a saída desse primeiro println, mas quando ele tentou fazer a saída, ele me deu um erro, né? Esse tipo de exceção aqui, ele está me falando que eu estou tentando acessar uma posição do índice que não existe no vetor, né? E aí ele me gera esse tipo de erro. Ou seja, o controle com relação aos índices que você vai acessar cabe ao programador. É o programador que tem que tomar cuidado com isso. Naturalmente, se você quiser alterar os elementos do vetor, né, vamos lá, eu quero colocar x na posição, vou deixar aquele que estava lá mesmo, ó, x na posição 2. E aí, se você quiser alterar um elemento que está no vetor, vou colocar ó, x no índice 2, eu quero que você receba 100. Ó. Você faz a alteração desta forma. Né? Então, naturalmente, agora... depois vou pedir para imprimir novamente o mesmo vetor na posição 2. Você vai ver que ele vai mostrar para você o 100. Ó, salvei. Como eu alterei o código, eu preciso compilar novamente. E agora eu vou executar. Olha lá, mostrou o 100 para mim, dentro desse processo. Tá? Então, esse é o modelo que você tem no vetor. Naturalmente, eu vou apagar aqui. Né? Naturalmente, quando você tem vetor, é fácil você varrer todas as posições do vetor. Vou varrer as posições do vetor com... tá, por enquanto só isso aqui mesmo. Eu ia falar de laço, mas eu não falei para vocês ainda. Vou deixar dessa forma aqui. Naturalmente, eu posso criar um vetor já inicializando os dados dele para que ele não fique com zeros. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso inicializar um vetor da seguinte forma, só abro as chaves e coloco o valor. Vou colocando os valores, 10, 20, 30, por exemplo, e 40. Então, esses são os valores que eu vou inicializar o meu vetor. Veja que eu não usei a palavra reservada nil. Então, isso aqui também é uma forma de eu criar um vetor. Né? Já crio inicializando. Então, significa que nessa posição vai ter 10, nessa posição vai ter 20, nessa posição vai ter 30 e nessa posição vai ter o valor 40. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando você define o tamanho do vetor, eu não posso mais alterar em tempo de execução. Eu só altero em tempo de codificação, ou seja, quando eu estiver escrevendo o código. Tá? Então, naturalmente, aqui, ó, se eu pedir para mostrar o valor que tem no vetor na posição 0, ele vai me mostrar 10. Se eu pedir para mostrar o valor que tem na posição 2, ele vai me mostrar 30, né? Então, aqui a posição 0, ó, o índice do vetor, né? Índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Então, no índice 0 tem 10 e no índice 2 tem o valor 30. Opa, escrevi errado aqui. X na posição 2. Ó. Então, ó, se eu peço para executar, ó, vou compilar, vou pedir para executar. E vamos lá, ó lá, 10 e 30. Ó. Posição 0 tem o valor 10 e posição 2 tem o valor 30. Ó. Posição 0 tem o valor 10 e o índice 2 tem o valor 30. O que apareceu aqui para mim. Tá ok, pessoal? E quando você pega, inicializa com tipos objetos, por exemplo, eu já mostrei para você... uma outra observação. Como eu falei para vocês, isso aqui eu não criei o vetor. Eu só criei somente uma variável que espera receber o endereço do vetor. Naturalmente, se você colocar aqui, ó, V na posição 0, ó, ele vai lhe dar um erro. Está selecionado de vermelho aqui, ó, porque, na verdade, isso aqui é uma variável para armazenar um vetor. Você simplesmente criou uma intenção de criar, você só criou uma instrução com a intenção de criar um vetor. Na prática, essa variável nem foi criada, tá? Porque é só uma intenção, já que ele não está associado a nenhum objeto. Mas nada impede, por exemplo, que eu venha aqui embaixo ó, e coloque assim, ó, V recebe X. Posso fazer isso porque são do mesmo tipo. Naturalmente, o que eu estou fazendo agora é V e X apontar para o mesmo vetor. Então, quando eu peço aqui, ó, V na posição 0, o que tem na posição 0? 10. Porque o X e o Y estão tá apontando para o mesmo vetor. Lembre-se que o conteúdo de X, na prática, o X é uma variável que você cria dentro do método main.
O conteúdo do X, na verdade, é um endereço de memória que aponta para o heap. Então, quando eu faço essa atribuição, na prática, o X está pegando o endereço de memória para a qual ele, que é o conteúdo inicial dele, né, que é o conteúdo dele, que ele, ao seguir esse endereço de memória, ele chega ao vetor, ele pega esse endereço e faz uma cópia para V. Então, o V e X passam a apontar para o mesmo vetor. Ó, tanto é que se eu pedir para executar o meu código agora, deixa eu executar meu código aqui agora, vou compilar, porque eu alterei o código-fonte, e agora eu vou executar. Olha lá, 10:30. Tá? Então, veja que isso aqui também funciona, para que você tenha uma ideia básica. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês agora é que eu vou alterar este vetor, certo? Eu vou criar, em vez de vetor de inteiros, eu vou criar um vetor de strings. Então, o que você pode colocar aqui? Qualquer coisa que representa um tipo. O nome de uma classe representa um tipo. String é uma classe. Então, naturalmente, se eu quiser já inicializar ela com new, vou fazer das duas formas, ó, colocar new, string, e eu vou falar que quero criar de 4 posições. Naturalmente, quando eu faço isto aqui, né, o x de 4 posições, o que ele vai mostrar de x na posição 0? Ele vai me mostrar o valor null, já que os elementos dessa string, né, são para apontar para objetos. E como eu criei o vetor, né, naturalmente aqui eu criei o vetor, então, como os elementos, como as posições desse vetor não está apontando para ninguém, então o conteúdo deles é null. Na prática, aqui, eu criei o vetor, vou comentar aqui, ó, segunda posição, terceira posição e quarta posição. O que tem lá dentro? Lá dentro tem um valor null. O que significa null? Significa que é uma variável para apontar para o endereço de uma string, mas eu não tenho nenhum string associada a essa posição. É uma forma, como eu falei já em outro vídeo, para falar que é uma variável que não aponta para lugar nenhum. Então, isso aqui é um índice 0, isso aqui é um índice 1, isso aqui é um índice 2, isso aqui é um índice 3. Então, se eu mostrar isso aqui, x na posição 0, ele vai me mostrar null. Esse null vai ser preenchido no vetor para todo vetor que não seja de tipo primitivo. O que é um vetor de tipo primitivo? É que aqui na declaração do tipo vai estar o nome de uma classe. Então, ele é vetor de um tipo não primitivo. Que tipo primitivo é? É byte, short, int, long, float, double, char e booleano, ou seja, os 8 tipos primitivos que você tem no Java. Você pode procurar as aulas anteriores que nós falamos sobre tipos no Java. Então, se eu pegar e compilar e executar, javac prog1.java, java prog1, olha lá, ele me mostrou tudo, né? Naturalmente, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Você pode criar um vetor, né, já com dados inseridos nele. Por exemplo, abra a chave e coloca lá, Helder, eixo, vírgula, Kleber, colocando várias strings, vírgula, Almeida, vírgula, Pereira. Vou colocar só P. Tá? Então, naturalmente, agora quando eu faço isso, então aqui está escrito o quê? Helder. O conteúdo desse aqui vai ser Kleber. O conteúdo desse aqui vai ser Almeida. E aqui lá é P. Então, opa, P, é isso. Então, agora o que eu tenho é isso aqui. O que eu tenho é isso aqui. Naturalmente, se eu colocar X na posição 0, ele vai mostrar Helder, porque esse é o conteúdo. Na prática, dentro do vetor aqui, não vai estar a palavra, não vai ter o endereço de onde é que está o objeto do tipo string, no qual sua sequência de caracteres é Helder. Mas é só uma forma de representar aqui, javac prog1.java. Opa, tá esperando o ponto e vírgula aqui que eu não coloquei. Pronto, vamos lá. Salvei, javac, acabei tirando. Opa, javac, eu compilei. Agora, quando eu peço para executar, Java prog1, olha lá, Helder, e mostrou Helder. Então, posição 0 aqui tem Helder. Beleza, pessoal? Agora, naturalmente, pessoal, eu também posso alterar os elementos que eu tenho lá no vetor. Estava Helder. Eu posso colocar x recebe IFTO. IFTO. Alterando o conteúdo desse aqui. Então, é como se eu viesse aqui e colocasse o quê? IFTO.
Então, aqui também vem o quê? IFTO, ó, IFTO, ó. Beleza? Então, o índice que está na posição 0 agora é IFTO. Se eu pedir para mostrar o conteúdo do... que está falando, não X, né? X sempre tem que formar um índice, X na posição 0. Ó, no índice 0. Ó. Se eu pedir para compilar e executar de novo, ó, Java program.java, Java program, ó lá, me mostrou IFTO. Naturalmente, pessoal, como esse aqui é uma variável que espera receber, é um vetor, né, que espera receber apenas o objeto tipo string, se eu colocar um inteiro, ó, ele vai me dar erro, ó, naturalmente vai me dar erro, ó, tá selecionado vermelho aqui, ó, tipos diferentes, ele não conseguir fazer math, ó, ou seja, associar, me deu erro quando eu tento compilar. Beleza, pessoal? Então, por essa videoaula é isso, até a nossa próxima videoaula.